Boa noite a todos, é um prazer estar aqui na Associação de Direito de Família e Sucessões, com a professora Regina Beatriz, professor Paulo Roque, dois amigos queridos, para esse primeiro webinar do ano, para tratar do aspecto da monogamia e do recurso extraordinário que a Defas atuou com o amicus curiae. Ouvi dois atores privilegiados dessa atuação da nossa associação perante o STF. Tiveram, a professora Regina pude acompanhar, o professor Paulo Roque também, foram diversas vezes ao STF, despacharam, fizeram sustentações orais, com grande brilho, defenderam aquela causa que veio, a tese que veio a ser vencedora. A ideia dos webinários começou há mais ou menos 2 anos. A ideia era numa associação grande como a nossa, com associados em todos os estados, a gente ter uma forma de nos encontrarmos para além daqueles eventos presenciais que ocorriam, com a maior frequência. E a gente começou assim, no ano passado nós fizemos, acho que quase 20 webinários. Esse ano a gente deve ter era o período de pandemia também, né, mais intenso, a gente ainda não sabe como isso vai decorrer daqui para frente, mas a ideia é que a gente mantenha um encontro mensal, sempre a primeira segunda-feira de todo mês. Nós temos uma agenda já pré-estabelecida com muitas surpresas, muitas coisas interessantes para todos vocês. Sempre tratando do tema de direito de família, tratando de temas relevantes. A gente vai ter uma agenda divulgada com maior antecedência, com felicidade que a gente faz um evento aberto, democrático, ouvindo as pessoas, convidando a todos aqueles que gostam de direito de família, e renovo o meu pedido a todos vocês que divulguem na medida dos seus interesses, nas suas redes, nos seus contatos, para aqueles que se sentem mais próximos de nós, que se associem, que colaborem com a nossa associação, para que a gente possa manter aí atividade sempre muito de alta qualidade. Então, feita essa palavra inicial, eu queria dar boas-vindas aos nossos palestrantes. Ambos dispensam apresentação. A professora Regina Beatriz é doutora, pós-doutora, é a presidente da nossa associação. Outro dia ela mencionava no grupo que a primeira edição do Código Civil Comentado, que ela coordenou, vendeu 50 mil exemplares. Então, a professora Regina dispensa apresentações. Professor Paulo Roque, amigo querido, meu jovem amigo, um professor muito conhecido, sobretudo no direito do consumidor, um grande advogado aqui em Brasília, doutorando no IDP, mestre lá com o professor Oliveira Ascensão em Lisboa, né? Sempre uma honra lembrar do professor Oliveira Ascensão. O professor Paulo Roque tem inúmeras publicações e vem atuando como um grande advogado em Brasília, além de outros inúmeras qualidades, né, professor Paulo Roque? Então, professor Paulo Roque, seja bem-vindo. É vice-presidente, importante lembrar, é vice-presidente da Defas em Brasília, e vem despontando aqui como um grande baluarte da nossa associação nesse quadradinho. O pessoal fala quadradinho do Goiás. Eu não gosto muito mais aqui no quadradinho do Goiás. Professor Paulo Roque, feitas as honras da casa, recebidos em nome de todos, eu vejo muitos aqui, são muitos na tela, vejo muitos nomes novos, alguns que já nos acompanham, gostaria de cumprimentar aqui a todos. Vejo particularmente nossa querida Carla Kobayashi de Brasília também, Kelvin, Cláudia, Dulce, Silvia, Beatriz, Melissa, Stefane, que sempre nos ajuda na organização dos aspectos aqui acadêmicos. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Paulo Roque, o senhor tem a palavra. Muito boa noite a todos. Muito obrigado, querido professor Talá, minha estimadíssima professora doutora Regina Beatriz, âncora da Defas, né, que tem levado o nome da Defas aí para todo o país, e não só para todo o país, internacionalmente. Nosso eterno reconhecimento ao seu trabalho. E minha alegria em poder trabalhar com essa equipe, né, junto com o professor Talá, que eu admiro muito,
professor Atala é um dos baluartes do direito civil do Distrito Federal e tenho aprendido sempre muito com ele. Hoje, coordenador do curso de Direito de uma das faculdades que mais crescem em Brasília, não quantitativamente, mas qualitativamente, que é o IDP, orgulho de todos nós, fazendo um trabalho belíssimo. Por isso, vai aqui, de pronto, o meu reconhecimento. Todos que estão nos assistindo, a pergunta está lá, de primeiro momento, quanto tempo eu teria para essa exposição? Paulo, a ideia sempre dos webinários é a seguinte, o mediador, ele complementa e abre o debate, né? Então, primeiro fala o expositor, né? No caso eu, aí o mediador complementa e abre o debate. Então, Isso, é isso, Atala? Isso, professor Paulo Roque, a ideia é que você apresenta mais ou menos o que foi a ação. A professora Regina é a nossa palestrante, ela faz uma fala sempre é assim, uma fala de meia hora, 40 minutos, após volta a palavra ao professor Paulo Roque, que faz o seu comentário e abre para os debates. Aqueles que querem participar, peço que mandem as suas perguntas pelo chat, depois a gente pode discutir elas aqui, e dependendo do número de pessoas, né, somos quase 50, a gente pode abrir oportunidade para falar, para debater, etc. É isso, professor Paulo Roque. Tá certo, agradeço de antemão. O caso, então, do tema da repercussão geral, como que ele surge, né? Ele surge dentro do seguinte contexto. Ele surge dentro do contexto de um recurso extraordinário que veio do estado de Sergipe, onde nesse recurso extraordinário se discutia o quê? Se discutia a possibilidade de um reconhecimento de uma união estável, homoafetiva. Só que o companheiro, em relação ao qual buscava-se o reconhecimento da união estável, esse companheiro já tinha sido, né, já tinha feito parte de uma outra ação, nesse caso, numa relação heterossexual, né, onde já havia sido reconhecida a união estável. A questão vem, então, ao Supremo na forma de um recurso extraordinário. E, surpreendentemente, né, naquela época, o ministro Aires Brito assim consignou para dar repercussão geral ao caso. Constitucional civil, previdenciário, união estável, homoafetiva, uniões estáveis, concomitantes, presença da repercussão geral das questões constitucionais discutidas. Possui repercussão geral as questões constitucionais alusivas à possibilidade jurídica de reconhecimento de união estável homoafetiva e a possibilidade de reconhecimento jurídico de uniões estáveis concomitantes. Então, aqui, para provocar, né, já a professora Regina como expositora, o que me chama a atenção, e eu pergunto se não houve aqui, nesse caso, como em outros, uma banalização da repercussão geral. Porque será que toda a questão relativa ao reconhecimento de união estável homoafetiva, toda essa questão sempre ensejará a repercussão geral? Segundo, toda discussão, quando envolve uma união estável, uniões estáveis concomitantes, automaticamente chama, como diz o ministro aqui quando expôs, a necessidade de uma repercussão geral. E daí, eu também coloco como provocação a professora, no voto do ministro Fachin, eu não consegui ver, e não sei se a professora viu, onde estaria vulnerado o professor Fachin, que votou pela possibilidade do reconhecimento de duas uniões estáveis concomitantes, né? E até ele chega e diz exatamente, a proposta da tese dele era a seguinte:
é possível o reconhecimento de efeitos previdenciários póstumos a uniões estáveis concomitantes, desde que presente o requisito da boa-fé objetiva. Essa era a proposta da tese dele. Eu provoco a professora Regina Beatriz se ela conseguiu perceber no voto do ministro Fachin qual dispositivo constitucional teria sido vulnerado pelo julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que negou o reconhecimento das uniões estáveis concomitantes, exatamente amparado em ampla e sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e dentro do argumento de que não era possível reconhecer duas uniões estáveis concomitantes. Para finalizar e passar a palavra à professora Regina Beatriz. Qual o cerne constitucional, então, da questão que trouxe esse tema à repercussão geral? E que, por muito pouco, ele não implicou no desaparecimento de bibliotecas e bibliotecas inteiras que falavam sobre a impossibilidade de não só duas uniões estáveis concomitantes, mas como de dois casamentos concomitantes. A palavra é sua, professor. Obrigada, doutor Paulo Roque, professor, nosso amigo, né? Doutor Atalá Correia, mais uma vez agradecendo também a sua presença. Eu vou procurar falar numa linguagem jurídica, mas de bastante acesso, porque vejo que nós temos aqui, como a ADEFAS quer, não só profissionais da área do direito, nós temos também profissionais de outras áreas, como o Marcos Vono, psicólogo, está ali de tela aberta, e coaching, né? E que se interessa muito pelos temas que a ADEFAS desenvolve. Então, é sempre muito interessante que tenhamos a participação de profissionais de outras áreas do conhecimento, que realmente a ADEFAS trata desse núcleo essencial da sociedade e da nação, que é a família. E, portanto, de interesse a todos, e ainda mais em áreas tão próximas e com tantas afinidades como a psicologia e o direito. Muito obrigada, Marcos, pela presença mais uma vez. E, como o Dr. Paulo Roque colocou, efetivamente é de assombrar que esse recurso, número 1045273, um recurso extraordinário ao STF, referente a um acórdão, a uma decisão, a um julgamento de Sergipe, do Estado de Sergipe, esfera estadual. Nem todos os recursos que vão ao STF ganham repercussão geral. Claro que não. Aliás, para chegar no STF, nós temos um funil muito, muito, muito estreito. Mas esse recurso em 2014, assombrosamente, esse recurso deste homem que convivia com outro homem, segundo ele, e que reconhecidamente o fazia de maneira concorrente ou paralela a uma união estável pré-constituída por este mesmo homem com uma mulher que faleceu. Este recurso ganhou uma repercussão geral de plano, de pronto, sequer passou por uma outra instância por onde, via de regra, passam estes recursos extraordinários para ganharem repercussão geral, ou seja, a esfera do Superior Tribunal de Justiça. E sob a relatoria, então, do hoje aposentado ministro Aires Brito, recebeu a seguinte redação num tema: forma-se, quando há repercussão geral, forma-se um tema. Esse tema de número 529, ele foi redigido do seguinte modo. E é ali, sobre esse tema, que o STF, então, foi debater. Possibilidade de reconhecimento jurídico de união estável e de relação homoafetiva ou homossexual
concomitantes, com o consequente rateio ou divisão da pensão por morte entre o partícipe desta relação paralela, chamada paralela, e a viúva do falecido. Ou poderia ser a filha do falecido, enfim, com uma pessoa da família do falecido, não é? E assim, esse tema, do modo que ele foi redigido, exatamente com base no voto do ministro Aires Brito, que colocou sempre em destaque as uniões homoafetivas, né, como um tema a ser discutido no STF, ganhou com as luzes sobre as relações homossexuais toda uma simpatia, porque efetivamente os homossexuais já sofreram muito preconceito, como sabemos, e temos que estar sempre prontos, né, a defender as relações homossexuais, e efetivamente é um tema que gera sensibilidade. E assim, para terem uma ideia, quando eu fui fazer sustentação oral neste processo, no STF, o jornalista do STF, diante do nosso amicus curiae, o amicus curiae da ADEFAS, que já estava lá com todos os fundamentos, obviamente, contrários à atribuição de pensão, INSS, pensão previdenciária, rateada entre um partícipe de uma relação adulterina e a partícipe ou os filhos da relação de união estável, na época eram né, e depois eu explico por quê. Tudo isso, né, veio ali o jornalista e me disse, a ADEFAS é contra os homossexuais, doutora Regina? Por que o amicus curiae da ADEFAS é contra o provimento deste recurso extraordinário do concubino, daquele que participou da relação paralela? Eu tive que esclarecer e foi duro. Ricardo Bipimeio estava comigo, ele percebeu como foi difícil fazer o jornalista entender que o tema em debate não era esse. O tema em debate, na verdade, era a relação adulterina, fosse homo, fosse heterossexual, deveria gerar efeitos de família, efeitos sucessórios e previdenciários, porque nós temos que lembrar do seguinte, estava em discussão o efeito previdenciário, mas o efeito previdenciário é a porta aberta para atribuição de outros efeitos. Eu não posso atribuir o meu INSS ao meu vizinho ou à minha vizinha, por mais que eu tenha afeto por ela, ela não é da minha família. O INSS tem uma regulamentação em que são beneficiários da pensão por morte os familiares, cônjuges, viúvos, portanto, companheiros, viúvos, portanto, filhos, né? Menores, maiores deficientes. É assim que funciona o sistema previdenciário, que vai beber no direito de família as fontes para poder regulamentar os benefícios previdenciários. Isso é de uma lógica evidente a qualquer um, independentemente de ser da área jurídica, né? Mas as luzes estavam sobre um tema que, na verdade, não era o tema de repercussão geral. O doutor Antônio Lima Martins, português do Minho, deve estar extremamente assustado com isto. É um fato. Fosse homo, fosse heterossexual, a relação era adulterina. Era uma relação que, nessa expressão aí, para suavizar, né, a expressão verdadeira, que é a cumplicidade no adultério, relação paralela, relação simultânea, era uma relação adulterina. Pouco importava fosse homo ou heterossexual. Importava, isto sim, o debate sobre a relação paralela. Se importava, né, que é como disse o Paulo Roque, como é que, diante do sistema constitucional brasileiro,
do sistema infraconstitucional brasileiro, de todo o sistema que a sociedade sabe, conhece, independentemente de ser da área do direito, poderíamos imaginar um dia que relação adulterina estaria em debate no Supremo Tribunal Federal para atribuição ou não de benefícios previdenciários e, por conseguinte, abrindo a porta para outros efeitos de família e de herança, efeitos sucessórios. A Defas, a primeira coisa que fez no seu amicus curiae, na petição inicial, que obviamente não foi compreendida por aquele jornalista, o que é muito natural, não é da área do direito, foi esclarecer isto com todos os holofotes. E trabalhou efetivamente com muito vigor, desde o início do processo, com fundamentos que eu vou apresentar rapidamente, mas fundamentos bastante importantes, e realizou desde logo a seguinte indagação. Os relacionamentos baseados no tal poliamorismo ou poliafetividade, essas expressões, né, que a gente vê são do gosto de alguns, né? Expressões utilizadas na tentativa, obviamente, de conferir ares de legalidade à poligamia, ao adultério, às relações bígamas, trígamas, ou até com maior número de pessoas, poderiam ser chamados de família? Essa era, e sempre foi, a frase inicial das nossas manifestações no Supremo Tribunal Federal. A resposta foi dada logo, com base em autores do maior renome nacional, entre eles o professor Atala Correia. O professor Atala Correia enfrentou com muita doutrina, verdadeira doutrina, esse tema da afetividade e do direito em trabalhos preciosos. E o professor Atala, num de seus escritos a respeito, ele diz que não é evidente nem necessariamente correto que a afetividade no plano dos fatos deva ser reconhecida no plano do direito, como formadora de fatos jurídicos. Se assim fosse, toda forma de afetividade traria consigo o fardo de uma obrigação jurídica. E digo eu, e por conseguinte, a insegurança jurídica, inclusive citada agora pelo Dr. Paulo Roque. Citamos professora Rosa Neri, citamos professor Maluf, professora Adriana Maluf, citamos muitos autores que mostram que afeto nas relações jurídicas, ele é importante quando a relação é reconhecida pelo direito. Citamos Bernardes de Mello, um grande professor que examina a teoria geral do direito de uma maneira preciosa e que também diz, não é todo fato que interessa ao direito. Não é todo fato que interessa ao direito. Não é porque há adultério, é fato, está ali. Não é porque amantes se amam, se não fossem se amar, nem se chamariam amantes, né? Se não se amassem, não seriam amantes, seriam, outro dia eu dei risada, não me lembro bem com quem, mas falou assim, seriam desamantes, né? Acho que sim, né? Então, não é por isso que esse fato, que existe o adultério, deva ter repercussão jurídica, não é simplesmente por ser um fato, né? Pontes de Miranda, e coroamos as nossas citações com a citação do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que diante de tanto afeto, tanto amor, tanta fala sobre poliamorismo, poliafetividade, né? Novelas, né? Apresentando esse tipo de relação já há anos, né? E etc, revista Veja, né? E etc, sites, né? Os mais diversos, né? Psicólogos, inclusive, Dr. Marcos Vono, defendendo o poliamorismo, né? Ou seja, uma relação aberta, né? Cada um faz o que quer, né? O professor Otávio diz o seguinte, e sempre com fundamento, aspas, base, aspas,
no Estado laico, que o Brasil é um Estado laico. Então, o professor Otávio Rodrigues Júnior, nosso fundador da DEFAS, diz: o amor não pode ser o novo Deus laico. O afeto não pode ser o novo Deus laico. Quando eu disse essa frase lá citei, obviamente, também a lapidar a frase do professor Atalá, mas eu disse essa frase do professor Otávio lá na sustentação, efetivamente, né, causou um impacto, né, porque é uma frase forte e real. A DEFAS trouxe, então, vários fundamentos, o diálogo necessário entre o direito previdenciário e o direito de família, como eu já comentei, a jurisprudência uniforme do Superior Tribunal de Justiça há mais de uma década, há praticamente 2 décadas, com jurisprudência em todos os anos, mais de 20 acórdãos do Superior Tribunal de Justiça e pelo menos uns 4 acórdãos do próprio Supremo Tribunal Federal não atribuem qualquer efeito previdenciário, de família e sucessório às relações do chamado concubinato, que é concubinato, para quem é leigo. Concubinato, desde a Constituição Federal de 1988, que alçou a união estável a uma entidade familiar constitucionalmente, que já havia em reconhecimento da própria jurisprudência e da doutrina, a união de fato, que forma uma família, né? O concubinato passou a ser usada esta expressão para classificar a relação adulterina. Antigamente se falava em concubinato puro e impuro. Impuro era aquele adulterino, aquele em descumprimento do dever de fidelidade, né? Dos amantes. E puro, o concubinato formado de maneira monogâmica na constituição de uma família. Essa denominação não pode mais ser usada por ninguém. Porque concubinato é expressão que ficou reservada expressamente, inclusive, pelo Código Civil, no artigo 1727, à relação adulterina. União estável é uma coisa, concubinato é outra coisa. E por que essa expressão concubinato caiu em desuso para classificar, para qualificar a família? Por uma razão muito simples. Pela sua própria origem etimológica, né? Concubinato vem de concubare, que significa ter relação sexual no latim. E uma união estável é muito mais do que ter uma relação sexual. Uma união estável constitui uma família, uma entidade familiar, de acordo com o artigo 226, parágrafo 3º da nossa lei maior. E essa constituição de família, de acordo com a Constituição Federal, que não pode deixar de ser seguida em nenhuma instância, muito menos pelo Supremo Tribunal Federal. Essa norma diz que é a relação entre o homem e a mulher, portanto, 2 pessoas, monogâmica, que pode ser convertida em casamento, claro que monogâmico. E que o Supremo, num processo histórico e muito, muito importante para o direito brasileiro, para a sociedade brasileira em especial, reconheceu em 5 de maio de 2011, portanto, muito antes daquela decisão do ministro Carlos Aires Brito, que dizia que estava em pauta a relação homossexual. Não, a relação homossexual não estava em pauta. Em 2011, 5 de maio de 2011, o STF julgou que o artigo 1723 do Código Civil, que é o artigo que regula a união estável, é um artigo que comporta relações heterossexuais e homossexuais. As relações entre 2 homens ou 2 mulheres, mas sempre 2.
E o Supremo disse isso de maneira clara no voto do próprio ministro Carlos Aires Brito, que foi relator desse acórdão proferido na DPF 132 e na ADI 4.277. O ministro Aires Brito, no seu voto, disse que o reconhecimento das uniões homossexuais é de ser feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável heteroafetiva. Claro, monogamia. A ministra Carmen Lúcia, também, o mesmo. Ministro Ricardo Lewandowski, igualmente, naquele recurso. Gilmar Mendes, também. César Peluso, hoje aposentado, também. Todos dizendo, com as suas palavras, cada um na sua forma de escrever, de se pronunciar, de se expressar, que união estável homossexual é monogâmica. Então, não poderia mesmo estar em pauta, em 2014, a união homossexual. Isto está consolidado no nosso país. E ainda bem que o está. Eu mesma trabalhei muito em prol do reconhecimento das relações homossexuais. E não uso a expressão homoafetiva. Por quê? Porque seja homo, seja hétero, a relação pode ser afetiva e pode não ser. Não existe nenhum preconceito na expressão homossexual. Isso já passou. Isso é coisa de, sabe, já antiga, já absolutamente ultrapassada, né? Por isso que eu uso essa expressão, né? Porque acho que é efetivamente a mais apropriada. Como também é mais apropriada a expressão heterossexual. Ou alguém fica ouvindo, o heteroafetivo, a heteroafetiva. Não. Nós podemos ser afetivos ou não, depende das circunstâncias, né? Mas sempre com o princípio da monogamia, porque é constitucional. A Constituição é de 1988. Então, como eu dizia, nós colocamos esse tema, voltando só um pouquinho, né, nos seus devidos termos, nas nossas petições, e observamos esse diálogo importante entre o direito previdenciário e o direito de família. Citamos a jurisprudência das 2 últimas décadas do STJ e também das 2 últimas décadas do STF, inclusive um acórdão relatado pelo ministro Marco Aurélio, que é um acórdão muito comentado, né, em que a relação adulterina durou 35 anos. E não foi por isso que lhe foi atribuído um efeito previdenciário, como também não seria um efeito de família ou um efeito sucessório. Citamos nas nossas petições que só há uma hipótese, né, para que haja uma relação paralela a qual mereça proteção até a data da sua dissolução. É aquela do casamento putativo, do caixeiro viajante, que não existe mais. Redes sociais impedem a ignorância. Rarissimamente nós vamos ver hoje em dia um caso em que uma pessoa se relaciona com outra sem saber se esta outra pessoa vive em união estável com alguém ou é casada com alguém. Isso é óbvio. Nós vemos na era da comunicação. Mas se isso acontecer, até a data da dissolução do casamento, que vai ser considerado, obviamente, inválido por bigamia, nulo, ele produz efeitos na proteção de quem foi enganado. E aí eu vou entrar na matéria apontada pelo Dr. Paulo Roque sobre a boa-fé, né? Que foi um dos temas mais, né, levados em consideração pela divergência. Então, na primeira sessão de julgamento, em setembro, né, de 2019, 25 de setembro de 2019, votaram ministro Alexandre de Moraes, que assumiu a relatoria, um voto brilhante, fazendo todo o paralelo da união estável com o casamento, diante da norma constitucional que possibilita a conversão, claro,
mas muito claro, muito objetivo, de fácil entendimento, né? Veio o ministro Ricardo Lewandowski, no mesmo sentido da relatoria, não, união paralela não tem efeitos previdenciários. Citou o disposto no artigo 226, parágrafo 3º, sobre o incentivo à conversão da união estável em casamento. Ministro Gilmar Mendes enfatizou o que nós enfatizamos também nas nossas petições. Artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil diz: uma pessoa casada com estado civil de casada pode constituir união estável, desde que esteja separada de fato, isto é, não haja mais comunhão de vidas, então não são um casamento e uma união estável concomitantes. É um casamento que se desfez no plano dos fatos e uma união estável que se constitui no plano dos fatos. Essa é a única exceção ao estado civil de casado. E por que esse artigo não trata da união estável? Uma razão óbvia. Casamento é estado civil. Para que ele seja dissolvido, é preciso que haja um processo, seja cartorário, seja judicial, falando numa linguagem mais simples, de separação judicial ou extrajudicial, ou de divórcio judicial ou extrajudicial. Muito bem. União estável é união de fato. Ela se faz no plano dos fatos e ela se desconstitui no plano dos fatos. Então, não se fala separação de fato em união estável, é dissolução mesmo. Quando duas pessoas deixam de viver juntas em união estável, a união estável está dissolvida. No casamento, não. Para que ele se dissolva, inclusive para que o vínculo se dissolva, é necessário o divórcio, seja judicial, seja extrajudicial. Só que antes disso, pode haver uma separação de fato. E daí o Código Civil optou pela ideia de que ali não há mais impedimento para a constituição de uma união estável. Não pode casar, porque tem o estado civil de casado, mas pode constituir uma união estável. Uma opção que eu não aceitei como membro da comissão de juristas que trabalhou no Código Civil, mas que a maioria quis. Mas lembrem sempre, sem comunhão de vidas, no casamento. O ministro Edson Fachin, então, depois dos votos brilhantes do ministro Gilmar Mendes, do ministro Ricardo Lewandowski, iniciando este posicionamento pelo próprio relator, ministro Alexandre de Moraes, de não atribuição de efeitos à mancebia, o ministro Edson Fachin abriu a divergência e trouxe, né? Eu me debrucei sobre isso, o doutor Paulo perguntou, me debrucei muito para poder tentar entender. Aliás, quando nós saímos do Supremo, quando eu fiz a sustentação, que o Paulo deu todo esse apoio ali, né, a mim, né, nesse trabalho, eu e o Paulo Roque saímos do Supremo atônitos, que o ministro Toffoli pediu vista, por isso que o julgamento se interrompeu, né? E depois foi reiniciado em segunda sessão, mas nós saímos atônitos com o argumento da divergência. Porque o ministro Fachin disse o seguinte, que deveria se aplicar a boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva é exatamente aquela que, segundo o grande professor Miguel Reale, não se aplica no casamento putativo. O que é boa-fé objetiva? Portanto, não dá para aplicar numa união estável putativa, né? Putativa, ou seja, em que há uma ignorância em relação a outra relação familiar pré-existente, né? Boa-fé objetiva é algo muito diferente. Boa-fé objetiva é um princípio que vigora nos contratos, em direito civil, Marcela Bizetto deve saber disso muito bem, porque trata de contratos o tempo todo, é uma contratualista, né? Vigora nos contratos, exatamente para que se chegue a uma posição quando há divergência, não é isso? Na interpretação do contrato, o contrato vai se interpretar segundo a boa-fé objetiva do homem médio, do homem comum, né? E não
é nada parecida com a boa-fé subjetiva. Boa-fé subjetiva, que é a do casamento putativo e que pode, se houver algum caso desses, né, ser aplicada numa união estável. É preciso provar, demonstrar a ignorância para que haja algum efeito naquela relação concorrente com um casamento ou com uma união estável. A ignorância de que há uma relação familiar pré-constituída. Eu já vou chegar lá na doutrina do professor Miguel Reale, do professor Silvio Venosa, sobre a boa-fé, mas esse foi o pensamento trazido à baila pelo ministro Fachin. E com análise dos fatos, que o Supremo não pode fazer. Há uma súmula no Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 279, ou 249, já vou dizer o número certo, que diz o seguinte: o Supremo não pode adentrar na análise de fatos e provas. Nem poderia, são 11 pessoas, porque magistrado é pessoa, ser humano. Entrando em análise de fatos e provas, em processos que chegam ao Supremo, isso não teria a menor lógica, mas não é só que não teria a menor lógica, estão proibidos de analisar fatos e provas por uma súmula editada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro Fachin veio dizer o seguinte, que nos autos não havia prova de que o companheiro conhecia a relação de união estável pré-constituída por aquele homem, né? Enfim, que mantinha uma união estável e praticava o adultério. União estável heterossexual e o adultério homossexual, que ele não sabia. Não havia prova. Havia. A Defas foi aos autos do processo. O pior é que havia. Mas a gente até entende como é que um ministro, que é uma pessoa, consegue analisar a prova nos autos de um processo, com o volume de trabalho que tem, com as preocupações que tem. Analisou mal e ainda não teve o cuidado de separar a boa-fé objetiva da boa-fé subjetiva e lê Miguel Reale, que efetivamente é um dos maiores juristas que o Brasil teve, o autor, efetivamente, o autor supervisor de uma comissão do Código Civil, porque eu trabalhei no Código Civil, mas já numa época bem posterior, né? O grande professor do Código Civil, o professor Miguel Reale. Bem, o ministro Barroso, então, acompanhou a divergência e disse o seguinte, que não havia demonstração de qual união teria começado primeiro. Mais uma vez, fatos e provas. Além de não poder analisar fatos e provas, isso está simulado no Supremo Tribunal Federal, havia sim. A Defas foi aos autos e mostrou, inclusive, em memoriais, antes da segunda sessão de julgamento, isso tudo, de maneira absolutamente corajosa, que é como a Defas que havia prova de que a pré-existência era da relação heterossexual, inclusive reconhecida judicialmente, mas independentemente do reconhecimento, era pré-existente. Porque o que importa na união estável é essa situação familiar, né? Então, o reconhecimento judicial é importante? É importante. A escritura pública de união estável é importante, mas é essa situação fática que constitui a família, que é mais importante do que tudo, mas desde que seja constitutiva de uma família. E um adultério não pode constituir família. Pode até ter filhos, filhos vão ter os mesmos direitos, claro que sim, em regime de total igualdade, os filhos do adultério, os filhos do casamento, os filhos da união estável, porém, o cúmplice do adultério não tem proteção jurídica no âmbito previdenciário, familiar e sucessório. Ministra Rosa Weber veio, então, com uma inovação acompanhando a divergência, dizendo da aplicação da teoria do fato das relações trabalhistas nas relações de família. Por favor, os princípios do direito do trabalho são totalmente diferentes dos princípios do direito de família. Teoria do fato se aplica em relação trabalhista, mas não em relação de família. Ministra Carmen Lúcia, então, já com o início disto pelos outros ministros,
e especialmente pela ministra Rosa, veio dizer que se fosse casamento, a relação paralela não surtiria efeitos. Como era uma união estável, a do falecido, a união paralela deveria gerar os mesmos efeitos. Ou seja, acabou o Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, de equiparar a união estável ao casamento para efeitos sucessórios. Nós citamos, inclusive, em memoriais, o voto da ministra Carmen, o voto da ministra Rosa naquele processo da equiparação dos efeitos sucessórios da união estável aos do casamento. E agora estaria a união estável desequiparada, desigual, segundo esses votos da divergência. Ministro Marco Aurélio, que foi exatamente o relator daquele RE 397762 da Bahia, né? Não sei o que da paixão, era o nome da mulher, e ele era não sei o que lá, eram nomes interessantes até, que marcaram o julgamento, né? E ele teve 35 anos lá com a Maria da Paixão, não sei se a Roberta Dremer, nossa presidente do Rio Grande do Sul, lembra, se lembrar, por favor, traz os nomes desse casal, né? E que são nomes verdadeiros, estão divulgados, né, pelo próprio Supremo, não deveriam ser, né, mas estão, porque os processos são sigilosos, né? Inclusive, esse processo de repercussão geral foi sigiloso. Aliás, isso é uma dúvida que eu tenho. Como é que pode estar em julgamento um processo de repercussão geral, como o Dr. Paulo Roque disse, a sociedade precisa participar, e ele estar em sigilo? Porque esse outro RE aí que não esteve em sigilo, esse da relatoria do ministro Marco Aurélio, não era repercussão geral, hein? Então, uma repercussão geral que vai valer como se fosse uma lei, que no fim e ao cabo é isso, vai se formar uma tese, e nem os juristas, nem a sociedade em geral, ninguém tem acesso, só quem está no processo, seja a parte, seja magistrado, seja o Ministério Público, seja amicus curiae. Não faz sentido. Bem, feita essa observação, o ministro Marco Aurélio disse, não, aquele processo que eu julguei era sobre paralelismo com casamento. Se fosse casamento, não teria direitos, mas como é união estável, tem. E reconheceu a relação adulterina como se fosse uma relação familiar. Ministro Dias Toffoli pediu vista e foi, então, marcada a segunda sessão, que também, de maneira surpreendente, não foi uma sessão virtual, né? Virtual e com a possibilidade da participação de quem é amicus curiae, da participação de quem trabalhou nesse processo, do recorrente, da recorrida. Não, foi aquela sessão virtual que é feita interna corporis, né? Antes dessa sessão virtual, nós, como eu já disse, apresentamos memoriais, né? Mais uma peça nossa, para exatamente explicar que a divergência estava equivocada. E veio, então, o julgamento. O julgamento foi, então, reiniciado. Nesse reinício, então, votaram os ministros. A gente não sabe quem votou antes, né? Mas o único voto que está publicado destes ministros, aliás, da primeira sessão, só está publicado no STF. Obviamente, nós temos acesso, mas eu digo isso a todos. E nós, na ADEFAS, fazemos a publicidade disso. Claro que sem os nomes, respeitado o sigilo das partes, né? Estão publicados os votos do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Fachin, que abriu a divergência, e do ministro Toffoli. Os outros votos ainda não estão publicados, mas o que fez a ADEFAS? Logo na primeira sessão, gravou todos esses votos e salvou-os no canal
da Defas no YouTube. Quem tiver interesse em assistir o julgamento na primeira sessão, vá ao canal da Defas no YouTube. Estão todos os votos da primeira sessão. Alexandre de Moraes, Lewandowski, Gilmar Mendes, Fachin, Luiz Barroso, Carmen Rosa, Weber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio. Da segunda parte, ou seja, da segunda sessão, é o voto brilhante do ministro Toffoli, que está publicado, em que o ministro Toffoli analisa ponto a ponto, inclusive a tal da boa-fé, que, aliás, eu já vi, estão querendo rediscutir a boa-fé objetiva nas relações de família. Por favor, sabe? Não é possível que as pessoas tenham a falta de senso de querer continuar a falar data vênia bobagem. Porque vindo do Supremo ou do estagiário do meu escritório é bobagem falar em boa-fé objetiva. E o ministro Toffoli fala isso de maneira muito clara, quando ele diz o seguinte: um casamento putativo, ele gera, aquele de boa-fé, da ignorância, do desconhecimento, que não era o caso dos autos, ele gera efeitos até o momento em que esse casamento é declarado como inválido, é declarado como nulo. Não, o casamento putativo ou a putatividade não é um instituto jurídico que tenha em vista atribuir efeitos a 2 casamentos concomitantes para sempre. Não é isso. Então, não dá para aplicar num caso desses. Porque, se atribuídos efeitos previdenciários a essa relação paralela, como se fosse, segundo a divergência, uma união estável, quando não era, por força do princípio da monogamia, reitero, seriam 2 uniões estáveis concomitantes, ou um casamento e uma união estável concomitante. Seria o mesmo, né? Não. E, repito, como diz o professor Miguel Reale, como diz o professor Silvio Venosa, como diz a professora Maria Helena Diniz, de uma maneira muito clara, boa-fé objetiva não se aplica aqui, porque boa-fé objetiva tem a seguinte compreensão: o intérprete parte de um padrão de conduta comum do homem médio, naquele caso concreto, levando em consideração os aspectos sociais envolvidos. Um dever de agir de acordo com determinados padrões sociais estabelecidos e reconhecidos. Por isso se vê que, obviamente, uma relação paralela não pode estar dentro da boa-fé objetiva. Boa-fé subjetiva é aquela em que o manifestante da vontade crê que sua conduta é correta, tendo em vista o grau de conhecimento que possui de um negócio. É o que diz, com palavras claras, o professor Silvio de Salvo Venosa. É o que diz o professor Miguel Reale. É o que dizem todos os autores. Que invenção é essa agora? De boa-fé objetiva em união paralela? E depois, nos tempos de hoje, mesmo falar em boa-fé subjetiva, com toda essa ampliação das redes sociais da comunicação, isso é um disparate. E querem retomar esse debate. E é por isso que eu digo sempre, né, para quem está conosco na Defas, seja associado ou não, mas que comungue dos nossos valores, dos nossos princípios, dos objetivos. Não podemos calar. Vão continuar insistindo. Outro dia, o professor Adilson Dallari, num grupo, grande professor, parente do professor Dalmo Dallari, a família Dallari, né? Professor da PUC, eu comentei com ele sobre o julgamento, que ele também não sabia, já que efetivamente não fica, né? Não é um tema que seja aberto a todos, né? Ele me disse, vamos ver até quando dura, né, professora Regina? Então, não dá para ficar quieto, não é porque nós tivemos na Defas essa vitória para a sociedade brasileira, que nós podemos nos calar, e nós temos que insistir na falta de fundamento jurídico, de teoria do fato,
trabalhista, de boa-fé objetiva, de afetividade como principal valor, princípio, meta, objetivo, finalidade, causa, motivação. Que isso? Afeto interessa, como diz o professor Attalá, quando a relação é jurídica. Senão, eu vou querer atribuir a pensão previdenciária para minha funcionária do lar. Ela é que mais precisa nas minhas relações. Como imagino que de todos aqui, se tiver uma funcionária do lar, é a pessoa mais necessitada do INSS, quando o patrão morrer. Eu tenho afeto pela minha funcionária do lar. Afeto só serve quando está embasado no direito. Senão, ele serve muito para a psicologia, para os divãs de psicanálise, né? Claro que sim, mas direito não é psicanálise. Isso é um outro erro imenso que nós estamos vendo há anos. Direito não é psicanálise. Cada ciência no seu devido lugar. Existe interdisciplinariedade, existe necessidade de diálogo, sem dúvida. Mas enquanto no divã de um psicanalista, o adúltero vai lá dizer que foi adúltero e o psicanalista vai procurar entender por que ele foi adúltero, ao direito não cabe isto. Ao direito cabe dizer é adúltero e não tem direitos oriundos da relação familiar. E ponto. Bem, repito, nós não podemos ficar quietos, nós temos que continuar o nosso movimento em prol da monogamia, para que a família não se desestruture. Outro movimento que estou vendo por aí é o seguinte: depende da duração da relação. Não depende nada, e a tese foi muito bem formulada, e é com ela que eu quero terminar. O ministro Alexandre de Moraes está de parabéns pela capacidade técnica que ele teve, imagino, ladeado, inclusive, pelos próprios ministros que acompanharam o voto do relator, como o ministro Toffoli, que também é um ministro de escola na área do direito de família, do direito das sucessões, quando a tese foi firmada nos seguintes termos. Eu vou achar a tese aqui para poder lê-la, né? E comentá-la com vocês, né? Só um minutinho, por favor. A pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ou seja, de um dos partícipes da relação de casamento ou de união estável. Se for casamento, é cônjuge. Se for união estável, aqui no Brasil se chama companheiro. Ressalvada a única exceção do artigo 1723, parágrafo 1º do Código Civil, que é aquele dispositivo que diz que se a pessoa for casada, com o estado civil de casada, se separada de fato, se acabou aquela comunhão de vidas, ela pode constituir uma união estável, impede o reconhecimento de um novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, ou seja, para qualquer fim de família, sucessório, previdenciário. Aquele acórdão, professora Roberta, do Rio Grande do Sul, os dois acórdãos, professora Roberta compartilhou na ADEFAS, eles estão fadados a serem modificados, né? Porque ali atribuíram, no Rio Grande do Sul, efeitos de partilha de bens para o amante, a amante, né? Então, veja, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Isto é, depois desta tese que está já firmada no Supremo, os votos não foram publicados, mas a tese está, segundo o site do Supremo, eu acredito que a gente possa acreditar no site do Supremo Tribunal Federal, ela está firmada. Não tem mais nenhum sentido, por exemplo,
que o ministro Fux, que votou também pela não atribuição de efeitos previdenciários à relação adulterina, como relator de um outro processo que debate, ou no tema, estão ali concubinato de longa duração, né? Concorrência com o casamento. Não faz nenhum sentido esse processo ser pautado. O Supremo precisa trabalhar em outros temas. Aqui já está resolvido aqui. O próprio Supremo, por 6-5, ministro Nunes Marques, também o novo ministro, votou, né? Com o relator, o ministro Alexandre de Moraes. Faz mais nenhum sentido o Supremo discutir essa matéria. Aliás, não deveria fazer nenhum sentido institutos voltarem a discutir e pautarem no seu ano, como eu já vi, outros institutos, vamos falar assim, né? Dizerem, vamos ver novamente união paralela, relação paralela, poliamorismo, boa-fé objetiva. Por favor, respeitem a decisão majoritária do Supremo Tribunal Federal e calem a boca neste tema. Isso não é censura, isso é uma lógica do sistema jurídico, mas não vão parar. Não vão parar. E a ADEFAS não pode parar. Então, vejam, nós tivemos 160 inscritos neste webinar. Estão presentes 54 pessoas. É um número grande? É um número grande. Mas é uma tendência das pessoas, em geral, de pensarem assim, já resolveu? Acabou. Resolveu, sim. Mas no nosso país, em que nós temos uma defesa de poucos, mas que gritam muito em prol do poliamor, da poliafetividade, do rompimento da fidelidade como dever, o que já aconteceu numa piscada que deram os juristas argentinos lá na Argentina, Código Civil argentino de 2015, diz que fidelidade é dever moral. Os juristas ali fizeram assim, piscaram, sabe, deram uma adormecida, opa! Veio aquela turma, né, que gosta de poliamorismo, que essa é a realidade, porque a pessoa defendeu o poliamorismo porque gosta, né? Eu gosto de homossexual, defendo o homossexual. Agora, eu não gosto de amante. Quer dizer, e eu acho que a sociedade brasileira pensa igual. Então, não posso defender amante. Então, quem defende amante é porque gosta de amante, né? É porque gosta de mancebia. Então, sabe, tem que ser falado, isso tudo tem que ser dito. Não é só pela presidente da ADEFAS, é por todos. Então, quando o doutor Paulo diz a sociedade precisa participar, precisa mesmo, doutor Paulo Roque. E precisa continuar a participar com artigos da Marcela Bizetto, para ele escrever um artigo, né? Da Natália, aqui do escritório, que está com a gente, da Caroline, que está com a gente, da Mônica, do Caio Henrique Monteiro, não sei se ele é associado ou não te conheço, Caio, ainda pessoalmente, mas sabe, se está aqui, eu imagino que pense no mesmo sentido. Se não pensar, também vai ser respeitado, óbvio. Mas quem pensar desse modo, escreva. Grave vídeo. Ponha isso na mídia. Monogamia, o que o Supremo julgou, está tudo na ADEFAS, está tudo de fácil entendimento, né? Assistam o webinar depois, divulguem o webinar depois que fica gravado. E fica gravado na íntegra. Porque a ADEFAS não tem medo. Não tem medo de nada. A ADEFAS só tem medo do seguinte, que movimentos em destruição da família sejam vencedores. Isso a ADEFAS teme. E é contra isso que a ADEFAS luta. Enquanto eu estiver na presidência da ADEFAS, podem ter certeza, a ADEFAS vai continuar a falar assim, desse modo, destemidamente. E a verdade do que foi o julgamento do Supremo Tribunal Federal, dessa divergência muito mal posta, com fundamentos absolutamente inapropriados e inadequados, de todos eles, incongruentes,
incongruentes com eles mesmos, os próprios ministros na sua incongruência, e nós vamos continuar a defender, sim, o bom direito que foi nesse julgamento trazido pelo ministro Alexandre de Moraes, pelo ministro Ricardo Lewandowski, pelo ministro Gilmar Mendes, pelo ministro Luiz Fux, pelo ministro Toffoli, pelo ministro Nunes Marques. 6 votos. Ganhamos. Não fomos nós que ganhamos. A família brasileira ganhou. A sociedade brasileira ganhou. Muito obrigada. Obrigada. Então, Paulo, a palavra é sua. Então, Paulo, por favor, o som. Depois de ouvir atentamente as palavras da professora Regina, agradeço mais uma vez o convite, essa plateia seleta, né? Esse público maravilhoso que nos assiste. Mas aqui, observando o que a professora Regina falou, eu vejo que as coisas no Brasil precisam ser colocadas nos devidos lugares, porque quando eu estudei em Portugal, lá uma grande escola, Universidade Clássica de Lisboa, tive meu grande orientador, o professor Oliveira Ascensão, ele sempre colocava o seguinte: para resolver um problema, primeiro nós precisamos defini-lo adequadamente. Um problema mal definido é uma solução, vai acabar levando a soluções inadequadas. O que me chama a atenção nesse julgamento supremo, com todo respeito, na origem, é uma espécie de estelionato com o direito. É isso que me chama a atenção. Mas que não está presente apenas nesse julgamento, está presente em outros julgamentos. O que diz propriamente? O recurso extraordinário, quando você cria a repercussão geral, você cria para quê? Você cria exatamente para o Supremo decidir os casos que ele quer julgar. Para não julgar todos os recursos extraordinários, para você destravar, Paulo. E qual o problema que o recurso extraordinário leva? Ele leva um problema apenas, só pode levar um problema. Olha, o julgamento lá da Corte Inferior vulnerou a Constituição Federal, o artigo tal da Constituição Federal. É isso. Vulnerou. Olha, e se isso for continuar sendo julgado assim, vai criar um problema enorme no Brasil. Essa é a repercussão geral. Então tem que cortar o mal pela raiz. Então o Supremo avoca o caso, tanto é que a repercussão geral reconhecida pelo relator só pode ser derrubada por 2/3 da Corte. Então pronto, aí isso é a repercussão geral. Porque os efeitos depois são efeitos erga omnes, efeitos que atingem todo o país. Então daí, quando nós vamos ver o julgamento do voto divergente, com todo respeito, aqui eu não falo da pessoa, eu falo da instituição. As pessoas, todos aqui, eu tenho profunda admiração pela vida acadêmica deles, tenho profunda admiração pelo professor Fachin, enquanto acadêmico, profunda admiração por todos. Eu falo aqui insonormente, como estudioso do direito. E aqui chama a atenção o seguinte: no julgamento, no voto divergente, em nenhum momento diz que dispositivo, como que a Constituição foi vulnerada. Não fala. Não fala, em momento algum. É que não houve, né? E é demais o seguinte... O Tribunal de Sergipe não violou, né? Não tinha o que dizer. E por mais o seguinte, então eles tinham que dizer o seguinte, o que eles tinham que dizer? Eles tinham que dizer que o artigo 1723, parágrafo 1º, era inconstitucional. Esquece ser relação afetiva, esquece. Eles tinham que dizer o seguinte, que o artigo 1723, aqui, eu pegando ele aqui para ler, diz exatamente o seguinte, o 1723. O que ele diz? Ele diz que é reconhecido como entidade familiar união estável, configurada na convivência pública, contínua e duradoura. Certo.
Parágrafo 1º. A união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do artigo 1521. E qual que era o impedimento? Ele é como, se equiparada como o casamento, ele já tinha uma outra união estável, então ela não podia constituir. O impedimento é a existência de uma outra união estável, como se fosse a existência de um outro casamento. Ou seja, para evitar o quê? A bigamia. Então eles tinham que dizer o seguinte: esse artigo é inconstitucional. Esse impedimento não se podia aplicar à união estável. Como o ministro Marco Aurélio, dizendo que aquele julgamento anterior dele, que foi usado, não, ele era casamento, aqui é união estável. Ora, bolas! Então é o seguinte, eu esperava encontrar no voto divergente dizendo que esse artigo era inconstitucional. Só poderia ser isso. Só podia ser isso. Não. Mas você não encontra. E o que é que você encontra no julgamento? Você encontra no julgamento uma referência à boa-fé objetiva. E eu achava que eu ia encontrar referência à dignidade da pessoa humana, que o professor Atala adora. Não. Porque a dignidade da pessoa humana, o professor Oliveira Sansão já advertia lá em 2000. Cuidado, vocês brasileiros usam a dignidade para tudo. Hein? Deve usá-la onde realmente ela faz falta, nos hospitais, nas filas dos hospitais. Mas vocês estão usando onde ela não cabe. E só que o que chama atenção é que no voto do divergente, né, vamos chamar assim, o que consta? No voto divergente, diz claramente, olha só, a proposta de tese: é possível o reconhecimento de efeitos previdenciários póstumos a uniões estáveis concomitantes. Depois eu vou falar desses efeitos previdenciários. Desde que é presente o requisito da boa-fé objetiva. O professor Menezes Cordeiro, da Universidade de Lisboa, que escreveu o maior tratado sobre boa-fé objetiva, que tem mais de 1.700 páginas, que só o professor Atala aqui entre nós leu por inteiro, o livro do professor Menezes Cordeiro, depois de falar tanto da boa-fé, ele chegou à conclusão que a boa-fé estava em uma espécie de... Fizeram uma pangelança com a boa-fé. Estava usando a boa-fé para tudo. A professora Martígio de Costa, que aqui no Brasil é a referência do estudo da boa-fé, ela, em toda a palestra, diz: pelo amor de Deus, vamos desidratar a boa-fé. Não vamos usá-la para tudo. Ou seja, a boa-fé e dignidade da pessoa humana andam juntas. Aqui não usaram a dignidade, mas botaram a boa-fé. Mas falaram, sabe de que boa-fé? Objetiva. O casamento putativo, quando você fala dele, você fala da boa-fé subjetiva. É o estado. A pessoa não sabe mesmo que a outra era casada. Mas, professor Paulo, é aí que está, e é aí que mora o perigo. Não, mas deixa... O professor Paulo, com todo o respeito, nós não estamos falando de um ministro da sua carreira, não é isso, é do seu voto. Aí sim, de maneira objetiva. É para atribuir efeitos à relação paralela. Exato. E aí, qualquer coisa serve como argumento, não é, Paulo? Exatamente. É a realidade, porque o ministro Fachin sabe o que é boa-fé objetiva. Claro que sabe, ele citou Menezes Cordeiro, ele conhece a obra. Mas aí, quando ele cita a boa-fé objetiva, aí que mora, não, concordo, o perigo, porque a boa-fé objetiva, ela é um padrão estabelecido de conduta onde você não vai à intenção. Claro. Não tem intenção na boa-fé objetiva. Então, em outras palavras, valia qualquer união paralela poderia gerar efeito. Qualquer união paralela. Então, esse argumento de que respeitar o requisito da boa-fé objetiva, ele estava dizendo assim, vale para tudo. Claro. E quando ele disse que só se aplicava aos efeitos previdenciários, ele não fala isso, é possível o reconhecimento dos efeitos previdenciários. Ora, se eu estou reconhecendo uma outra união estável para dar o efeito previdenciário, então por que eu não ia reconhecer para o resto? Então, reconhecer para tudo. Então, aqui, eu não achei no voto divulgado nenhuma referência
a vulneração à Constituição. É isso que me chama mais a atenção. Não tem. Não está dizendo que artigo do Código Civil vulnerou a Constituição. Não existe. E daí eu me recordo de uma passagem, né, no meu doutorado, eu escrevi um artigo, né, e nesse artigo sobre a situação do ativismo judicial, né? E perguntaram então, na década de 60, para o William Brennan, ministro da Suprema Corte Americana. Ele foi fazer uma seleção de assessores para o seu gabinete e ele perguntou o seguinte: como se faz para mudar a Constituição americana? E daí responderam os alunos: precisa de 3/5 dos votos, 2/3, melhor dizendo, dos votos do parlamento, e depois deve ser confirmada em 2/3 dos estados americanos. Por isso que a Constituição americana, até hoje, só tem 27 emendas. Porque mexer na Constituição americana é difícil, por conta do federalismo americano, que é da raiz. Aí ele disse: vocês todos erraram. Mas como? Basta a maioria dos votos do Supremo, dos ministros da Suprema Corte Americana. É suficiente para mexer na Constituição americana. Então, daí, veja o seguinte: essa situação está num contexto maior, em que o Supremo Tribunal, com todo respeito à instituição, que é muito importante, tem sido muito importante nesse momento que o Brasil está vivendo, mas a instituição não vai se fortalecer com essas situações de ativismo, onde, de uma maneira deliberada, com discurso político e não jurídico, por interpretação, busca se mexer na Constituição. Vocês viram todos recentemente que o Supremo também entendeu que identificou o crime da homofobia por omissão constitucional. Nada contra, até vejo com simpatia a ideia de um crime específico relacionado à homofobia. Mas não é tarefa do Supremo definir crime de homofobia. E assim tem outras situações, inúmeras. Cada um aqui tem um exemplo. O Gustavo Zagrebelsky, o grande constitucionalista do neoconstitucionalismo, diz que o bonito é a Constituição cambiante, que está sempre sendo oxigenada, porque ela é um encontro de passado e futuro, e só o ministro consegue detectar isso no momento presente. Só que ele esquece que todas as constituições, todos os países no pós-guerra ocidentais praticamente tiveram novas constituições. Nossa Constituição tem o quê? De 1988, ela está com 10, 20, 32 anos. A Constituição da Itália, todas recentes, Constituição da França. Então, veja o seguinte, aí ele fala isso, sabe por quê? Por conta da Constituição americana. A Constituição americana, secular. E lá realmente muito difícil mexer na Constituição americana. Então esse neoconstitucionalismo, ele acaba o quê? Bebendo nas fontes do neoconstitucionalismo americano, que realmente tem um problema grave, que eles não conseguem mexer na Constituição. Não conseguem. E aí você teve o caso clássico do Brown vs. Board Education, onde definiu que era inconstitucional o negro não poder estudar na mesma sala do branco. E esse caso célebre nos Estados Unidos foi fundamental para a questão da superação do racismo, que até hoje é muito latente nos Estados Unidos. Mas por que eles fizeram isso? Eles fizeram por vários argumentos. Porque realmente, se não fosse essa decisão, que é uma decisão excepcional, talvez até hoje você estivesse nos Estados Unidos, brancos e negros, em salas diferentes.
Pois é, Paulo, é a mesma coisa a proteção do homossexual pelo Supremo. Embora o Supremo não tivesse essa competência, tinha que fazer mesmo, né? E tinha ali um fundamento constitucional. Ali tinha um fundamento constitucional, né? Tinha uma norma no Código Civil que poderia ser considerada inconstitucional, porque falava de um homem e uma mulher, embora a Constituição também dissesse, mas numa interpretação larga, mas era necessário. Agora, atribuir direito para amante... E é isso que a gente tem que falar, atribuir direito, parar dessa história de relação paralela, relação simultânea. Isso é eufemismo para poder dar um ar de coisa bonita, que não é. Não, mas eu vejo, professora, que o argumento é político. É isso que me chama a atenção. Ainda que eu discorde, eu vejo os votos do Supremo hoje como manifestações, verdadeiras manifestações políticas. Respeito. Mas é o seguinte, então vão disputar um voto numa eleição e vão para o Congresso Nacional. Claro. Então, aí que eu chamo a atenção para fechar o que eu queria dizer. A Constituição brasileira ela está sendo alterada por maioria de 6 votos. Há muito tempo. Há muito tempo. E há muitas decisões, cada um aqui tem um elenco de decisões, onde a Constituição está sendo alterada. O que era para ser excepcional, e é necessária essa via nacional por conta do contra-majoritário, o Supremo é contra-majoritário. Em algum momento que a minoria não consegue espaço, ela é sufocada pela maioria, como era no caso Brown versus Board Education, realmente o Supremo tem essa função para pacificar a sociedade. Ele é impelido a fazer, mas isso é uma via excepcionalista. Agora, não podemos fazer do excepcional o normal, o ordinário, o corriqueiro, e sem segurança jurídica. Isso não fortalece o Supremo. Pelo contrário, há autores que defendem, não é, na verdade, que todo consenso no parlamento, em princípio, é um consenso bom. O não decidir no parlamento é também um consenso de não decidir. Então, nesse sentido, se o parlamento não decidiu ainda, é porque não formou o consenso para a decisão. E aí, sabe, Paulo, eu queria lembrar do voto do ministro Toffoli, mais uma vez, em que ele diz da sociologia jurídica, tão esquecida. O que é o direito? O direito, ele atende àquilo que a sociedade quer e, ao mesmo tempo, serve como um poder de controle na organização da sociedade. Quero saber, na sociedade brasileira, quem é que considera que a amante tenha que ter direito a não ser quem seja amante. No voto do ministro Toffoli está muito evidente isso, e ele cita as próprias decisões do Supremo anterior, a decisão do ministro Marco Aurélio, e as centenas de decisões do Superior Tribunal de Justiça. Mas então, para fechar aqui... Então, só pode ser defesa por amante, porque eu não conheço. Eu pergunto para a pessoa mais simples que lida comigo, da pessoa mais culta, e que não é da área do direito, e pergunto: vocês acham que um amante ou um amante, porque viveu muito tempo com alguém, tem que ter algum direito? A pessoa olha para mim. Aliás, em Portugal, quando eu trouxe essa matéria à baila, que o processo estava em julgamento, em Portugal, os alunos da pós-graduação me diziam: é ficção, não é possível. Porque parece ficção. Parece ficção. Isso não tem sustentação na sociedade brasileira. Como também, obviamente, na Argentina, dever de fidelidade moral. O que é isso? É claro que não é moral. E querem agora modificar o código por causa dessa bobagem. Né, lá. Então, Paulo, é isso, sabe, Paulo? É isso que a gente tem que repetir, Paulo, com a sua verve, com a sua ênfase, né? Você que aparece tanto na mídia, que fala tão bem, falar mesmo, como disse hoje, destemidamente e incansavelmente.
Te agradeço, professora. Mas, para fechar, o que eu quero dizer é isso. Esse caso que a Defas teve um protagonismo na pessoa da professora Regina Beatriz, muito grande, é um caso que, por muito pouco, não virou mais uma alteração constitucional por maioria simples, por maioria de 6 votos. Por muito pouco. Se não fosse o pedido de vista do ministro Dias Toffoli, hoje a Constituição teria sido alterada. Para incluir mais um artigo dizendo que é possível duas uniões estáveis paralelas e daí 2 casamentos paralelos. Então, o que eu quero dizer? A academia tem que estar muito atenta nesse momento. É possível, isso quer dizer fechar os olhos à interpretação do Supremo? Não, mas o que chama a atenção aqui, como em outros julgamentos com discursos muito políticos, é que você não vê uma discussão em torno de onde está sendo vulnerada a Constituição. Você não vê essa discussão. Isso é muito preocupante. Então, na verdade, ele assumindo o discurso de que é possível fazer, na verdade, uma interpretação fora do direito com argumentos puramente da moral. O que, na verdade, aí nesse aspecto, eu sou kelseniano, né? A moral, na verdade, ela não pode embasar a interpretação jurídica, porque ela acaba inovando. Né? E o próprio Dworkin já dizia que você não pode usar o argumento da moral, mas é o que mais vê, é a utilização permanente dos argumentos da moral, onde você vê o intérprete, o magistrado, atuando quase sempre como um legislador. Isso não é desejável. Não é assim que o Supremo será fortalecido. Isso gera insegurança jurídica a toda a sociedade. Nós estamos falando desse caso aqui da Defas. Mas tem exemplo no domínio dos contratos, enormes, vários exemplos. Há exemplo na área do direito administrativo. E por aí vai. Muito obrigado. Obrigado, professor Paulo Roque. Muito obrigado, professora Regina. É um prazer ouvi-los aqui, como sempre. Eu vi muitas manifestações, a gente teve mais de 60 pessoas aqui assistindo, eu acho que é um sucesso para a nossa iniciativa. Muita gente no ano passado, muitos nos acompanharam, a gente conhece, o pessoal veio assistindo. Eu fico muito feliz de ver caras novas, assim como pessoas que nos acompanham há mais tempo aqui, a Roberta, só para mencionar um. O doutor Ricardo também, sempre um amigo querido presente. Quando fala desse tema, sabe, Paulo, sabe, Regina, a gente está avançado aqui, o pessoal mandou poucas dúvidas, quer dizer, não mandou dúvidas, mandou elogios, tanto a participação da Regina quanto do Paulo, mas a Regina sabe, a gente está trabalhando num livro que deve sair pela Almedina, sobre união estável. Nós fizemos no ano passado um webinar, a professora Regina mencionou, os webinários ficam gravados, ficam no nosso site. Então, a gente já discutiu esse tema algumas vezes, né, antes da decisão, e vocês podem recuperar. Alguns eventos internacionais onde a gente voltou a esse tema, falamos deles algumas vezes. Fico feliz que o Paulo tenha participado, é sempre um prazer grande ouvir. O Paulo, para quem os brasileiros o conhecem melhor, mas o Paulo é um grande também difusor, um programa na CBN, tem o dom da palavra, além de ser um excelente advogado. Mas nesse tema da união estável, eu sempre trago 3 argumentos, que eu acho que a gente pode mencionar aqui rapidamente. O primeiro argumento é as famílias, vamos dizer, as famílias concubinárias, ou as uniões de 3, 4 pessoas existem, e a gente não pode fechar os olhos para que elas existem. De fato, existem, sabe, Paulo? Quando eu vou lá no fórum de uma cidade mais periférica, você vê que tem o caso da violência doméstica, e você vê que tem um homem que bate na primeira mulher, bate na segunda mulher e bate na terceira mulher. Então, sempre esse contexto, eu brinco assim, é o contexto, quem defende a união de 2 ou 3 pessoas pensa no direito da Zona Sul, do Leblon, né, do Lago Sul, todo mundo, as mulheres são
autossuficientes e dependentes, que é muito distante daquela realidade ali longe que a gente vive, que é a realidade da Ceilândia, da Samambaia, das periferias. Nós ouvimos um professor angolano falando no ano passado, ele dizia que apenas as iletradas aceitam, em Angola, aceitam viver, e iletradas não é só analfabetas, pessoas muito simples aceitam viver em uniões de mais de duas pessoas. Então, esse aspecto sociológico é interessante. Então, eu digo, o aspecto sociológico muitas vezes se justifica por uma violência, não é por isso que a gente vai aceitá-lo. Eu acho também que a união estável, Paulo, ela ganhou uma equiparação muito forte no nosso direito. A união estável, a família advinda do casamento. Isso tem suas razões históricas, etc., mas ele tem um efeito deletério muito claro. Se você é divorciado, né, adulto, divorciado, e vai namorar, é complicado demais. A professora Regina gosta desse tema, tem que fazer contrato de namoro, tem que pensar se vai fazer planejamento familiar, se vai passar os bens para quem. Para você, namoro de adulto é sempre, obviamente, troca escova de dente, fica um tempo na casa de um tempo na casa de outro, e o professor Ricardo acompanha isso e esse debate, será que 2 minutos pode configurar a união estável? Se a gente precisa 2 dias ou 2 meses, os professores portugueses brincam um pouco com essa questão do tempo, mesmo pouco tempo de namoro pode configurar a união estável, e isso traz uma insegurança muito grande. A outra coisa que eu menciono, e só para terminar esse terceiro ponto, o direito, ele não, eu acho que a gente tem, o Paulo mencionou, eu gosto desse argumento também, é que o argumento da mistura da moral, das morais, né, a gente não pode nem dizer que é moral, mas eu digo os argumentos de valores, vamos colocar assim, para dentro do direito. E a pessoa diz, olha, a dignidade, a união estável, o afeto, né, e defende esses seus valores. Mas aí, Paulo, eu fico pensando assim, eu já tive casos como esse. Eu lembro até um que eu conversava com a Regina, mas aí, me diga, se são 3 pessoas convivendo junto, 2 homens e uma mulher, vamos imaginar, nesse cenário de novo mundo, né? E não o que é mais comum, um homem e 2 ou 3 mulheres. Mas vamos imaginar que nós temos uma mulher e 2 homens. Vamos imaginar que a mulher morra. O que eu resolvo em termos sucessórios? Continua a família? Eles continuam existindo? Ou se dissolve essa família? Um deixa a pensão para o outro? São todas questões que, obviamente, não têm essa resposta e as pessoas não estão preocupadas de resolver os seus problemas. Eles usam a direito e a argumentação para fins políticos e os problemas depois, ora, os problemas é lá com o juiz de primeira instância, ele que os resolva, não é? Então, eu sempre acho assim que é muito difícil lidar com esse tema e fico feliz que a associação tenha saído vencedora nessa batalha. Professora Regina, professor Paulo Roque, como já são 21h42... 20h42. 20h42, desculpa, o meu relógio aqui está um pouco atrasado. Eu pergunto se podemos encerrar, se os senhores querem debater mais. Podemos, só se tiver alguém aqui, né, Atalá, que queira fazer uso da palavra, como a gente sempre, né, coloca, né, a palavra aberta para quem quiser fazer uso, né? Se alguém quiser, por favor, sempre muito bem-vindo. É só levantar a mão. Doutor Ricardo. Bom, eu vim aqui como tradutor, mas vocês não precisam de tradutor, são todos portugueses ou falam português, então vou tratar de falar português, nem ruim português. Eu gostaria de saber de quem gostaria que a mulher ou o homem que morre venga o jardineiro ou a pedicura e diga, você tem que compartir comigo a pensão, porque su esposo, su enamorado, era novio mío, era amante mío, era, no sé, o
fallece la mujer, entonces viene el jardinero y le dice a Pablo, a Talá, a mí, a cualquiera, dice, oh, falleció su mujer, vamos a tener que compartir la aposentadoria porque ella era mi amante. Entonces, eu pregunto, como falou muito bem Pablo, como falou Atalá, como falou Regina, quem gosta disso? De toda la sociedad brasilera, de toda la sociedad brasilera, ¿quién gosta de eso? Que venga un tercero que siempre estuvo escondido, oculto, en una nube, desaparece de golpe, perdón, aparece de golpe y dice, oh, ¿cómo va? Yo voy a compartir mi aposentadoria con você. Yo pregunto a toda la sociedad, advogado, no advogado, ¿quién gostaria disso? Só isso queria dizer, só isso. Muito obrigado. Pois é, e foi o que o ministro Ricardo Lewandowski, também num voto exemplar, curto, extremamente objetivo, porque eu acho que essa matéria, efetivamente, até chegou a pasmar, né, Paulo? Ouvi votos que duraram 20 minutos, 25 minutos, meia hora. Ministro Ricardo Lewandowski e ministro Gilmar Mendes foram cirúrgicos e corretos, porque não tem o que discutir nessa matéria. Não há inconstitucionalidade nenhuma no não reconhecimento de uma relação adulterina como uma relação de família. O Tribunal de Sergipe não praticou inconstitucionalidade nenhuma. Aliás, o Tribunal de Sergipe proferiu um acordo exemplar, em que ele diz, se fosse uma união estável homossexual, teria todo o direito. Mas não é, porque é adulterina. Então, não havia nada que se pudesse tirar de violação à Constituição Federal naquele acórdão sergipano, né? E por isso, Gilmar Mendes, Lewandowski, claro, o relator se debruçou mais, é papel dele, né? Claro, sem dúvida, mas os outros ministros foram cirúrgicos, porque a matéria é cirúrgica, é simples. E questão de moral é que é imoral o adultério. O adultério está, como dizia o professor Bittar, exatamente dentro daqueles círculos, né, concêntricos, né, que por vezes se unem ou não. O adultério exatamente está ali naquele miolinho. Ele não ele é um ilícito na órbita civil e também é uma imoralidade. Nem a moral, nem o direito aceitam o adultério. E se existem casos lastimáveis, inclusive, dos que a gente vê, como o próprio professor Atalá citou, da sua vara, em que este homem agride uma, agride outra e agride a outra, porque são casos permeados por violência doméstica, como acontece, aliás, né, lá na poligamia, nos países da África que ainda adotam, nos países muçulmanos, né, esse rebaixamento da mulher, né? Porque, lógico, que violência doméstica é o homem querendo rebaixar a mulher, né? Usando a força bruta. Né? Então, se existem casos assim, isso não é exemplo. São pessoas vulneráveis que precisam de proteção, né? Da órbita penal, da violência doméstica, né? Da Lei Maria da Penha, mas não vá querer concorrer com uma família. A pessoa sabe que é amante. Se ela sabe que é amante, escolheu ser amante, não vai ter direito. É simples assim quando falecer. E a tal da poligamia, esse poliamor, que a gente chama de poligamia doutrinariamente, né? Eu chamei poligamia consentida, e no adultério, poligamia não consentida, né? Não sei se foi a melhor expressão, estou pensando até em mudar isso. Poligamia consentida, que é do poliamor das 3, 4, 5 pessoas, uma mulher com 2 homens, um homem com 2 mulheres, 4, 5, enfim, do modo que for, o CNJ também já julgou, graças à iniciativa da Defasa, em pedir providências contra a lavratura de escrituras de mais do que 2 pessoas como união estável, que, no fim e ao cabo, o que queriam estas pessoas? Que diziam, não, porque nós somos 3, 4 e nos amamos,
vivemos em união estável, a Tabelian vai lá, tanto em São Paulo, uma em São Paulo como outra no Rio de Janeiro, lá abre escritura, descumpre suas funções, né? Passa a não ter fé pública, confiança pública, né? Óbvio que não, que respeita o ordenamento constitucional, ordenamento infraconstitucional, declara a união estável. As pessoas queriam benefícios da previdência social, dos descontos fiscais tributários, dos clubes como beneficiários, do seguro de saúde. Então, vamos ver bem, isso é afeto ou é interesse financeiro? Ou é querer se aproveitar? Ou é querer um enriquecimento indevido? O que é isso? Agora, se lá, nos lugares mais, enfim, menos instruídos, né, do Brasil, ou mesmo, às vezes, talvez no mais instruído, né, alguém opte por viver a 3 ou a 4, ou queira ser amante, a segunda, a terceira, a quarta, sei lá, optou, carrega o fardo da opção. O direito não está para passar a mão na cabeça de ninguém. O direito está para organizar uma sociedade. E depois, se viverem juntos, professora está lá, vivem juntos, né? Não constituem família. Quem ajudou? Quem construiu o patrimônio? Vamos para a sociedade de fato, vamos para o direito das obrigações, vamos provar. Quem foi que ajudou? Quem pôs dinheiro? Quem pôs trabalho? Ah, não. 2 ficaram em casa e ele saiu para trabalhar. Nós não vamos ter direito nenhum. Se só ele saiu para trabalhar, ou se foi só ela, com 2 homens, ela que saiu para trabalhar. Não vai ter direito, não, vão ter direito os parentes desta pessoa. Porque daí a gente entra no direito das obrigações. O que é o regime de bens da comunhão parcial? É um regime em que se presume que a mulher que fica em casa ou o homem que fica em casa está contribuindo com o crescimento do patrimônio. Por quê? Porque é monogamia. É um sistema que o Brasil adotou na própria Constituição Federal e que o Supremo aplicou para relações homossexuais monogâmicas. Direito é isto. O resto é divã de psicanálise, que eu adoro a psicanálise, mas não vou aplicar aqui ao direito. Deixou de ser monogâmica, não é relação de família. Vai para o direito das obrigações. Ministro Rui Rosado, sabe o ministro Rui Rosado, quando não havia a adoção desse pensamento, o preconceito era maior, havia toda essa dificuldade, ele colocou o caso Guinle como sociedade de fato. O Guinle, que o homem, um era o pintor, faleceu, e o outro era o marchand, e deu direitos ao sócio de fato. Então, agora não, o homossexualismo não tem mais preconceito, o Supremo reconheceu, está ótimo, perfeito, só falta a lei mudar, e esperamos que mude, né? Mas, de qualquer maneira, já tem proteção previdenciária, sucessória, familiar, partilha de bens, pensão, tudo, ainda bem. Só que os homossexuais, eles são aceitos pela sociedade. Eu vou voltar à sociologia jurídica, citada pelo ministro Toffoli. Amantes, a sociedade brasileira não aceita. Eu quero saber quem é que convida um amante para comer à sua mesa, recebe na sua casa, abre a porta, faz sentar ali, tomar café. Quem? A sociedade não aceita. E é um direito da sociedade brasileira ter optado pela monogamia. É uma questão de soberania nacional. Essa história também dos muçulmanos, sim, com respeito. Só que aqui, se quiserem morar aqui, é em monogamia. Se não, vão para outro país que seja poligâmico. Eu não vou comer em praça pública na Índia uma carne de vaca. Não vou levar uma vaca ali ou um boi e vou matar. Ou vacas, para eles é a vaca que é sagrada, né? Eu não vou matar a vaca em praça pública. Eu tenho que respeitar o que o direito indiano diz. Não é verdade? Então, sabe, a coisa precisa ser, sabe, muito bem colocada e organizada. Porque, senão, deixa de existir o próprio direito. Deixa de existir o próprio direito. E para que serve o direito? É para organizar a sociedade, atendendo aos anseios sociais e como um controle, um poder de controle na sociedade.
É isso. Se algum dia os amantes vierem a ser aceitos para entrarem nas casas de todos nós, sentarem-se ali e serem bem atendidos, né? Não termos nada absolutamente a opor, a sociedade terá mudado. Eu acho que não vai mudar nunca. A sociedade ocidental não vai mudar nesse sentido nunca. E a mesma coisa dos 3, 4, 5, 6. E o erro, né? O erro, porque também é indução em erro, como o doutor Paulo colocou e eu coloquei, o erro de quem fica confundindo relação homossexual com relação de mancebia, relação homossexual com relação de poligamia de 3, 4 pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas não é erro. As pessoas sabem. A tal da boa-fé objetiva sabem o que é. É para induzir em erro. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, né? Estar sempre atento, né? E trabalhando muito, né, na nossa DEFASE, nesse ano que vem aí com uma série de webinários maravilhosos programados pelo professor Attalá, e que também teremos aí o nosso livro, o nosso tratado bilíngue da União de Fato, que vai ser publicado pela Almedina, já está com capa escolhida, maravilhosa. Vem artigos do professor angolano, da professora Alicia na Argentina, de outros grandes professores argentinos, professor uruguaia, professores chilenos, professores portugueses, professor espanhola, enfim, uma obra efetivamente de muito peso para que a gente possa entender o que é a união de fato, né? E pararmos com essa jabuticaba brasileira de querer atribuir direitos para mancebia, né? Ou então para 3, 4, 5 pessoas que vivam juntas, né? Isso é jabuticaba, na linguagem do ministro Barroso, né? Só que é uma jabuticaba que vai dar uma indigestão enorme. Eu daria, já agora, se nós não tivéssemos trabalhado como trabalhamos, né? Uma grande indigestão à sociedade brasileira, né? Como disse o Ricardo, quero saber quem é que gostaria de aparecer o amante quando fica viúvo, né? Vem o amante e diz, fui amante, eu quero metade da pensão previdenciária. Aliás, eu também quero metade dos direitos sucessórios. Aliás, eu também quero meação, porque eu fui amante. Que isso, gente? Né? Vamos acordar para a realidade, né? Mas só para colocar um pouquinho de fechar o debate aí, eu quero dizer o seguinte. Conservadores ou progressistas, não importa, essa pandemia ela está mostrando alguma coisa muito valiosa para nós. Que, diante de toda a confusão, o que nos tem dado um pouquinho de previsibilidade é o direito. É o direito posto. Eu me lembro do início da pandemia, fui participar de uma palestra, onde um dos conferencistas dizia, olha, Código Civil não serve mais. Esquece. Esse movimento é tanto que vai ter que mexer em tudo. E, na verdade, eu disse para ele, então, esse é o discurso do fim do mundo. O direito existe exatamente para essas situações. E olha aí o direito segurando a peteca, se dando previsibilidade, dando segurança jurídica. Então, essa questão, independentemente de conservadores ou progressistas, é o direito posto, é esse. É esse que o Kelsen dizia que a Áustria é totalmente destruída. O que dava unidade à Áustria era o direito. Então, quando você maltrata o direito, você maltrata a segurança jurídica. E quando você maltrata a segurança jurídica, você maltrata toda uma unidade construída em torno do direito. Essa é a expectativa da sociedade. Então, o discurso político, mais bonito que ele seja, e eu sei fazer melhor também, se eu quiser fazer só discurso político, eu vou fazer um grande discurso político. Mas isso não resolve o problema do direito. É isso que mais me preocupa hoje. As pessoas têm ideologias, eu quero que o direito se adeque à minha ideologia de qualquer maneira. Mas se não adequa, joga o direito para lá e crio uma nova norma. É isso que está errado. Isso não fortalece as instituições. Isso está acontecendo no direito de família, acontece muito no direito civil, no direito do consumidor, que eu estou o tempo todo litigando. Meus colegas do direito administrativo dizem que isso acontece também todo dia no direito administrativo. É verdade, há queixas também.
no próprio direito administrativo, é verdade. É isso, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Não abandonemos o direito, né, Paula? Tá lá. Continuemos assim, juntinhos, né, com o direito. Um abraço. Tchau, tchau. Um beijo em todos. Obrigada. Até breve. Tchau, tchau.